Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre estatísticas, vamos falar sobre o campeonato inglês, que é o campeonato que atrai mais dinheiro no mundo, não é? Em termos de futebol, enfim. Vamos tentar descobrir padrões, enfim, analisar dados. É o tipo de vídeos que eu gosto de fazer neste canal, não é? Por isso, espero que maturem. Vamos lá começar. O que é que eu fiz? Primeira coisa, vamos nós ter que arranjar dados, não é? E onde é que eu fui buscar dados? Já sabem, fui buscar a Football Data, a Historical Data está aqui, e eles têm muitas ligas, e fui buscar a Premier League e pronto. Fui buscar alguns dados, fui buscar esta época, e vamos ver alguns padrões. Ele põe sempre aqui a data para ver quando é que está atualizado, enfim, é só para vocês saberem onde é que eu fui buscar a data. Eu também resolvi usar dados, eu gosto sempre de utilizar dados que estejam disponíveis gratuitamente para as pessoas. Às vezes utilizo dados daquele software, seja Embed, mas recentemente eles mudaram o modelo de subscrição, então aquilo já não é tão acessível para a maior parte das pessoas, por isso vou tentar evitar utilizar aquilo. Se precisar de dados, vou usar sempre dados gratuitos, que é porque eu gosto de vos incentivar a fazerem as vossas análises. Vamos lá começar. Então, aqui está. Depois de fazer o download, passar aqui para Excel, etc. Quais são os dados que eu vou utilizar? Vou utilizar pouquíssimos dados. Hoje só vou-me concentrar em golos da casa, dos visitantes, etc. E então, basicamente os dados que eu retirei foram estes: data, equipa da casa, visitante, golos marcados pela equipa da casa, golos marcados pela equipa visitante, e depois criei duas variáveis totais, somar os dois gols, e criei uma variável extra para a semana. E porque eu vou fazer uma análise semanal do campeonato inglês. Porquê que eu vou fazer uma análise semanal? É para vermos padrões, entre aspas, que acontecem regularmente no campeonato. As pessoas às vezes não dão importância, mas há muita coisa que se repete, e vocês no final deste vídeo vão perceber que as coisas repetem-se por vezes até de ano para ano. Agora vou-me concentrar só nesta época, mas depois mais à frente vou-vos mostrar que realmente isto acontece muito de ano para ano. Pronto, o que é que eu fiz agora? Pois é, manipulação, Excel, etc. E fiquei aqui com umas tabelinhas com o número da semana. Vejam que a semana começa na 32, que é quando o campeonato começou. Depois vai aumentando, chega ao final do ano, que aparece aqui a semana 52, e depois começa a entrar na semana 1, semana 2, etc. As minhas semanas começam a segunda-feira, e isto tem impacto, não é? Porque depois pode mudar este número da semana, por isso cuidado, não é? Cuidado com isto. Curiosamente, acho que no ano 2018, acho que a semana começou, ou seja, o dia 1 começou numa segunda-feira, por isso até bate certo. Mas às vezes vocês podem começar a semana, há pessoas que começam a semana tipo a contar no domingo, ou mesmo empresas, enfim, cada um às vezes tem a sua maneira, e o Excel dá para definir isso mesmo. Vejam aqui já agora weekday, e depois estão a ver quando eu ponho o valor da data, e posso pôr a semana a começar em diferentes dias. Pronto. Enfim, neste caso pus a começar numa segunda. Pronto, desculpem lá, esta é uma parte técnica. Então o que é que temos aqui? Pela semana e o número de jogos. Teoricamente por semana deviam ser mais ou menos 10 jogos. São 20 equipas no campeonato inglês, mas às vezes há semanas que têm mais um jogo, outras têm menos um jogo, e depois há semanas que, se for preciso, neste caso tem 20 jogos. Isto acontece quando, por exemplo, apanha o início da semana, sei lá, o primeiro dia, e depois apanha o último dia desta semana contabilizada, e ficando com um conjunto quase de 2 jornadas, não é? Eu podia ter feito isto por jornada, mas o problema de fazer por jornada, ficava com um intervalo mais ou menos de 10 jogos por jornada, como é óbvio, mas às vezes há jogos que depois são adiados e é uma seca, dava um bocadinho mais de trabalho. Então fiz assim por semana, mas claro que depois vão de haver aqui dias, vejam, em que parece que temos mais jogos por semana, mas é só porque calhou segunda ou no último dia, tipo domingo, enfim. Pronto, golos da equipa da casa. Agora vejam isto. Isto agora está 0 golos, 1 gol, 2 golos, 3 golos, 4 golos. Isto são o número de jogos nessa semana
teve 0 golos da equipa da casa, que teve um golo da equipa da casa, 2 golos mas é golos exatos, não é over neste caso, é golos exatos. E vejam que continuamente, quase todas as semanas, há jogos em que, aliás, só houve aqui uma semana, mas também foi uma semana em que só tive um jogo, por isso acabou por não apanhar um número suficiente de jogos, mas todas as semanas há jogos em que, por exemplo, a equipa da casa não marca golos. Pronto. As pessoas estão sempre à procura de golos, mas o golo é um acontecimento raro, se formos a ver. Acontece muito não haver golos, ou uma equipa não marcar golos. Por isso, não estranhem, né? Todas as semanas com a equipa da casa não marca golos. Se calhar os favoritos podem estar a jogar todos fora de casa. E este padrão repete-se. Podem ver, eu depois fiz aqui uma média, pronto, ou seja, em média por semana estou à espera, se calhar que entre 2 a 3 jogos não tenham golos, ou seja, entre 2 e 3 jogos a equipa da casa não marca golos. Por exemplo, se tivermos numa semana se apanhar 10 jogos, é bastante provável que se calhar 2 jogos a equipa da casa não consiga marcar golos. Pronto, é assim, isto é um valor médio, como é óbvio, tem muita dispersão e variância. Vejam, há dias em que é 5, houve dias 4, houve dias que é 1, mas só houve uma semana em que não tinha jogos em que realmente a equipa da casa não marcou golos. Mas não deixa de ser muito interessante ver este padrão, porque as pessoas estão sempre à procura de jogos e estão sempre à procura de golos, e a verdade é que há muitos jogos que as equipas não marcam golos. Pronto. Depois tem o padrão de 1, não é? Para 1, quantos jogos é que a equipa da casa marcou exatamente um golo, não é? Vejam que tipicamente exatamente um golo 3,42, ou seja, é de esperar que a equipa da casa marque realmente pelo menos um golo, não é? Todas as semanas, e isso vê-se aqui, não é? Por semana, tipicamente 3 jogos a equipa de casa vai marcar um golo exatamente. E depois o mesmo padrão para 2 golos, 2,62, ou seja, a equipa da casa a marcar 2 golos. E depois começamos a entrar já quando começamos a pensar em 3 golos da equipa de casa, 4, 5, já entramos numa zona onde normalmente é mais raro. Por isso a maior parte dos resultados da equipa da casa, isto pode parecer óbvio, não é? Se calhar é interessante ver quando não marcam, mas quando marcam um ou 2 golos é o mais esperado, não é? Vejam que também é curioso ver que, apesar de tudo, nestas semanas os 2 golos da equipa da casa tem, por semana tem uma média inferior à média de 0 golos da equipa da casa marcados. Isto de marcar 0 golos não faz muito sentido, né? Mas vocês percebem. Ou seja, o típico é esperar que eles marquem, haja jogos onde a equipa da casa marca um golo. Mas poderia estar à espera que esta média fosse um bocadinho superior do que a de 0 golos, mas não é o caso, o que é engraçado. Vamos ver então agora a equipa visitante. A visitante, vejam, como é óbvio, existe o fator casa, não é? E então é de esperar que a média de jogos em que a equipa visitante não consegue marcar golos seja superior. Vejam este caso aqui, até nesta semana 9, que me apareceu aqui, 10 de 20 jogos a equipa visitante não conseguiu marcar golos. Já agora, por uma questão de controle de qualidade, vamos ver qual é. Vamos aqui, vejam que tenho aqui 20 jogos e vejam realmente destes 20 jogos houve 10 equipas que não conseguiram marcar gols. Wolves, Burnley, Tottenham, Watford, West Ham, Fulham. Pronto, por isso estão a ver que os dados estão a bater certo, não é? Tinham que bater certo. Mas é engraçado ver que novamente há muitas equipas, há muitos jogos em que as equipas visitantes não marcam gols, e aqui já é mais ou menos esperado que isso aconteça, não é? Porque lá está, é o fator casa, como eu tinha referido. Logo aqui, o que é que eu estava a dizer? Depois, em termos de um golo, é de esperar, e curiosamente esta média de um golo da equipa da casa, a visitante, é superior à da equipa da casa.
No entanto, o que é que acontece? Exatamente um golo. Depois os resultados assim mais incomuns, não é? Normalmente a equipa da casa tem mais vantagem, ou seja, as médias da equipa da casa de golos marcados 3, 4, 5, 6, etc. Claro que vai ser superior à da equipa visitante. Pronto, é só isto. A única coisa a salientar em termos de diferenças é realmente que as equipas visitantes têm mais dificuldade, não é? Mas curiosamente conseguem marcar mais facilmente um golo. Tem a mesma média, curiosamente, de golos marcados exatos de 2 golos, o que achei o resultado engraçado. Agora, pegando nestas duas tabelas, vamos então agrupar tudo, não é? Vamos ver os jogos onde realmente acontecem mais golos, ou seja, somando os marcados da equipa da casa e os visitantes. Vejam, por jornada, agora se formos a ver todo o historial, o que é que aconteceu esta época, por jornada, ou por jornada, peço desculpa, por semana, é de esperar que pelo menos se calhar um jogo mais ou menos fique 0-0, não haja golos marcados. E vejam que semanalmente este padrão repete-se. Claro que há aqui semanas felizmente que temos golos, não é? O que é ótimo, mas há pelo menos sempre um jogo ou outro que dá um 0-0, por isso tenham cuidado, não é? Não estranhem que todas as semanas haja pelo menos um jogo, porque realmente tem-se verificado isso. E jogos com exatamente um golo. Pelo menos 2 jogos poderão também ter a ser um jogo só para um golo. Pronto, é o que está aqui a dizer, 1,58. É o resultado, vale o que vale. O interessante depois, claro, nós queremos ver jogos com golos, né? E jogos exatamente com 2 golos é o que acontece mais na English Premier League, né? Com 2,69, o que é sempre interessante para quem gosta de ver jogos, não é? Agora, estes 2 golos pode ser um 2-0, pode ser um 0-2, pode ser um 1-1, não é? E o 1-1 é daqueles resultados que é muito provável num jogo de futebol, basicamente. Acontece muitas vezes. E pronto. E depois temos aqui para 3 golos, ou seja, um over 2,5. Vejam que o over 2,5... isto não é um over 2,5, peço desculpa, isto é exatamente 3 golos, como é óbvio. Vejam que acaba por ser mais provável sempre estar a dar 2 golos do que propriamente 3, mas a maior parte dos golos concentra-se aqui nesta gama. Vejam que depois eu fiz aqui uma espécie de acumulado, tendo em conta mais ou menos 10 jogos, vamos supor que cada semana se há 10 jogos, né? Vejam que até mais ou menos 3 golos exatos, 8 de 10 jogos, se formos a pensar que são 10 jogos por semana, né, terá concentrado nesta gama de golos, o que faz algum sentido, né? Um golo é um acontecimento raro e não é de esperar que um jogo depois de imensos golos, não é? Em cada 90 minutos existe aquela média histórica dos 2.5, etc. E faz algum sentido que assim o seja. Eu não estaria à espera que, por exemplo, até aos 3 golos só desse, por exemplo, aqui uma média de 5. Não, é normal que a maior parte dos jogos esteja concentrada até aos 3 golos. Pois claro, 4 golos, 5 golos também acontece, como é óbvio, né? Por semana. Vejam que tipicamente por semana há sempre também um jogo que parece em média 1 a 2 jogos, o que é bastante interessante, que poderá dar over 3,5. Pronto, pode acontecer, né? Se aqui vai até aos 8 jogos, 2 dos jogos em cada jornada podem dar 2 golos, por exemplo, em média. Acontece também bastante, curiosamente. Aqui depois agrupar, é só o over 1,5, 2,5, 3,5, que é o que eu tenho aqui. Vejam que é um campeonato para over 2,5, mas é um campeonato mesmo ali resvés aos 50%, é um campeonato de moeda ao ar, a meu ver. E isto não é mau, porque as odds dos overs pré-live muitas das vezes poderão estar, por ser um campeonato em que tende muito a estar entre o 2 e o 3, não é? Vejam que aqui média por semana é muito parecida, as odds vão estar sempre muito próximas de 2, não é? O que é bom, principalmente para os punters que gostam de apostar pré-live. É sempre um campeonato interessante, a Premier League, já para não falar com o dinheiro, e podem usar stakes maiores, etc, etc. Pronto, achei isto interessante, uma análise de semana
para quem tiver interesse poderá fazer uma análise por jornada, poderá ser também muito interessante. Resumir, agora isto está assim uma tabela, às vezes é mais feio, se calhar vou apresentar aqui em termos de gráficos. Um gráfico, este é muito simples, este gráfico é uma box plot destes resultados globais. Vejam aquilo que eu estava a dizer. Este primeiro é 0 golos, 1 golo, 2 golos, 3 golos, 4 golos e 5 golos. Vejam que os jogos tendem, isto é o número de jogos, de 0 a 7, mais ou menos, e 1. Vejam que a maior parte dos jogos tende então a estar concentrado aqui, não é? Vejam, 4 jogos, isto é os valores médios, apesar que os jogos com 2 gols têm muita dispersão. Vejam que é a barra que está mais esticada, isto é uma box plot, mas é normal que na língua inglesa encontrem bastante jogos entre 2 e 3 gols. Basicamente é o que isto quer dizer, nada de muito complicado, nada que vocês não saibam. Apenas achei interessante fazer esta análise por semana e mostrar-vos realmente que, para já, há muitos jogos que não têm golos marcados pela equipa da casa. Também há sempre um ou outro jogo que não há golos marcados pela equipa visitante, principalmente a equipa visitante tem mais dificuldade por causa do fator casa, e mostrar-vos mais ou menos onde é que estão concentrados os jogos. Isto aqui foi a análise desta época. Pronto, é uma análise muito simples. Vejam que só utilizei dados de golos, nada de especial, é mostrar-vos o potencial e podem fazer 1001 análises. Agora vou-vos tentar mostrar uma análise também mais a ver com golos, mas com mais anos. E para isso eu vou pegar aqui nos últimos 5 anos da Premier League. E vejam aqui os últimos 5 anos, muito interessante. O que é que acontece? Para já, como eu estava a dizer, as pessoas não gostam às vezes de padrões, mas as coisas repetem-se muito de ano para ano na Premier League. E vejam, por exemplo, a nível de vitórias da equipa da casa, em média dá aqui os 45 e neste momento está nos 47. Normalmente costuma ter um bocadinho mais de empates. Vejam, até o ano passado tinha uma média de 25,2 e agora está com 19. O que é que tem estado a acontecer? As equipas visitantes têm estado a ganhar mais do que nos anos anteriores. O que é que poderá acontecer? Mas esta época ainda não acabou. Este valor ainda pode, se calhar, normalizar para este valor médio, uma espécie de, que eu já falei, este conceito de regressão à média. Ou seja, se calhar poderemos esperar, se calhar, mais empates agora nas jornadas seguintes, né? Nas últimas jornadas poderá haver, se calhar, mais empates se realmente tender para este valor médio de 25,2, que é o que estava a acontecer. Ou seja, está um pouco, e podemos esperar também que as equipas visitantes, se calhar, ganhem menos, porque estão a ganhar muito comparativamente aos outros anos. Vamos ver se isso vai verificar. É interessante que sim. E em relação aos empates, vejam também, isto também se pode ver por aqui, né? Por exemplo, 1-1, que é o resultado, diria eu, historicamente mais provável na Premier League. Vejam que todos os anos tem estado com uma média acima de 9, 10. Aliás, esta média está aqui, 10,6, e neste momento estamos com 1 a 8,7. Se calhar, novamente, é de esperar que haja mais resultados 1. Isto pode ser uma oportunidade, não é? Para quem gosta de fazer Dutching, para quem gosta de apostar em resultados corretos, pode ser muito interessante. Vejam os resultados mais prováveis nestes últimos anos. Ou seja, quando vocês tentam apostar em resultados corretos na Premier League, faz sentido é irem atrás destes resultados mais prováveis, que têm acontecido mais vezes, que é o clássico 2-1, 1-2, 1-1, o 1-0 também é muito interessante, o 2-0 também pode ser muito interessante. Vejam que o 0-1 acontece, mas não é dos resultados, ou seja, é a favor da equipa visitante, acontece bastante, mas não é daqueles mais interessantes, é como o 0-0. Normalmente são os resultados que nem sempre as pessoas gostam de apostar, como é óbvio, mas pronto, quem sabe, não é? Se a gente está à espera um bocadinho mais de empates agora para estas últimas jornadas, 1-1 pode ser sempre um resultado muito interessante para vocês trabalharem. Pronto, é isto, malta. Não tenho muito mais a dizer-vos. Já agora vejam também a tendência dos golos. Claro que esta jornada ainda não acabou. Vejam que isto repete-se. Aliás, estes últimos 2 anos, por exemplo, 2 golos.
Vejam onde é que a barra está, é quase igual. Estes últimos 2 anos 3 gols é a mesma coisa. Estou à espera que haja mais jogos, não é? Com 2 gols, com 3 gols. Estas barras ainda têm que subir um bocadinho para ir dar mais ou menos ao valor médio que tem acontecido nos anos anteriores. Por isso, malta, aqui está uma análise muito simples. Eu espero que tenham gostado. Espero que vos inspire a analisarem dados e a verem coisas engraçadas. E se virem alguma coisa, entrem em contato comigo, sim. Um grande abraço e fiquem bem. Pronto, até um próximo vídeo. Tchauzão!